Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, neste dia 20 de julho de 2023. Compõem a turma julgadora os ministros Roberto Tavarnaro e Jéssica Teles de Almeida. Chama a julgamento o recurso ordinário, na verdade, dois recursos ordinários, apresentados por Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, e por José Silva e João Silva. O relator já apresentou nos autos o seu devido relatório e os advogados dispensam a leitura. Então, vamos começar as sustentações orais com os representantes do escritório Pinheira e Duque Advogados Associados, por Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, as doutoras Monique Queiroz e Natália Sanches. Então, com a palavra, a doutora Monique Queiroz para a sua sustentação. Obrigada. Egrégio Tribunal, ilustres ministros, eu sou Monique Mazon Queiroz, do escritório Pinheiro e Duque Advogados Associados, que representa Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista. Eu, particularmente, falarei sobre os preliminares, sobre a legitimidade recursal, ausência de litisconsórcio passivo necessário, não suspeição do relator, licitude das provas e, depois, no mérito, falarei sobre propaganda eleitoral antecipada, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder religioso. Primeiramente, gostaria de ressaltar a nossa legitimidade recursal. Não obstante ocorreu a cassação do mandato por decisão do TRE, almeja-se que esta seja reconhecida com base em todos os motivos que eu elencarei em seguida. Além disso, a legitimidade recursal do Partido Comunista está no fato de que a AIME foi proposta após a diplomação dos candidatos, e a coligação se desfez antes desta diplomação. Além disso, apesar de Pedro Almeida e Lucas Souza terem praticado condutas ilícitas, são meros mandatários. Por isso, se preza pela ausência de litisconsórcio passivo necessário. Não é razoável que a Justiça Eleitoral se manifeste sobre controvérsia de caso que verse sobre o interesse de terceiros alheios ao sistema eleitoral. No entanto, isso não impede que a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder religioso sejam averiguados no presente caso. Não configura também violação ao princípio do contraditório. Ademais, os investigados alegam que o relator responsável pelo julgamento no TRE possui amizade íntima com Marcos Rocha, mas não juntaram documentos comprobatórios. Se não há nada para comprovar no caso, torna-se incabível a alegação de suspeição. Outro questionamento apresentado pela parte contrária reside no fato das gravações ambientais terem sido obtidas ilicitamente. As provas devem ser valoradas à luz do princípio da proporcionalidade e do interesse público. Nesse sentido, as gravações ambientais, mesmo que provas ilícitas, não desmerecem as provas testemunhais e o termo de declarações que comprovam a compra de votos e o abuso de poder religioso a fim de eleger os candidatos investigados, feitas pelos próprios interlocutores envolvidos. Então, não se trata de uma prova clandestina. O plenário do TRE de Goiás, por exemplo, julgou recurso eleitoral aplicando a teoria da fonte independente, afirmando que a prova testemunhal produzida em juízo, desde que oportuna e adequadamente arrolada, independe de prévia gravação ambiental. Agora, entrando propriamente no mérito, nota-se que ocorreu propaganda eleitoral antecipada. Os investigados, eles violaram o artigo 36 da Lei 9.504 de 97, uma vez que começaram a campanha antes do prazo previsto, antes de 15 de agosto. Essa data, prevista em lei, tem seu motivo, já que somente com os candidatos já registrados é possível começar a campanha, contemplando a isonomia entre os mesmos. E apesar do artigo 36A da lei dispor que não configura propaganda eleitoral antecipada quando não há pedido explícito de votos, tem-se que qualquer propaganda que tenha a finalidade de obter votos já é considerado pedido explícito de votos. E é o que se verifica pela quantidade de eventos que os candidatos realizaram, 75, pelo marketing usado nas mídias sociais e pela intensidade da campanha. Outro sim, ainda restou caracterizado a captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97.
Segundo consta, em 20 de agosto de 2022, houve compra de votos por parte dos investigados, os quais prometeram cargos em seus governos aos funcionários dos restaurantes em que eram proprietários. O TSE já consolidou jurisprudência nesse sentido, em que não se exige pedido expresso de votos, basta apenas a evidência com fim especial de agir, e que as circunstâncias do caso concreto indiquem a prática de compra de votos. Em contraponto, pode-se argumentar que não configura a captação ilícita de sufrágio, porque o artigo 41A delimita o prazo desde o registro da candidatura até o dia da eleição, e a suposta compra de votos teria ocorrido antes do registro da candidatura. Mas houve um equívoco do legislador em delimitar o momento de ocorrência da prática ilícita, já que os políticos não se limitam ao momento da execução do pleito. Não enquadrar o ato ilícito apenas por causa do prazo faria o Instituto perder eficácia e traria impunibilidade aos investigados. Pois não, doutor? O áudio está mutado, doutor. Doutora Monique, não só uma questão que me parece importante nesse caso também, se haveria eventual nulidade do julgamento em conjunto dessas ações, ou seja, a aplicação do artigo 96b não geraria uma inconstitucionalidade. Não sei se a senhora poderia falar um pouco sobre isso. Não sei se os demais membros da Corte gostariam de agregar alguma questão. Pois não, doutora? No momento, não, excelente. Pois não, doutora Monique, pode responder. Bom, a minha colega Natália ela vai falar melhor sobre a reunião de demandas, mas eu já posso adiantar falando que agiu bem o relator do TRE em juntar as ações, porque elas versam sobre fatos parecidos e sobre as mesmas provas, e que os candidatos, ao impugnarem a união das demandas, eles tiram a força de todas as pequenas ilicitudes, porque quando investigamos elas pelo todo, vemos que dá ensejo à cassação e a inexigibilidade por 8 anos. Certo? Bom, agora eu vou falar também que ocorreu abuso do poder religioso. Isso porque em 29/9/2022, ocorreu abuso de poder religioso em Centro Espírita de Curitiba. Líderes religiosos, como formadores de opinião, são capazes de influir no resultado das eleições. Em julgamento de recurso ordinário pelo TSE, foi decidido que a utilização do discurso religioso é elemento propulsor de candidaturas. Nesse interim, apesar dos investigados José Silva e João Silva não terem subido ao palco, não é capaz de neutralizar o fato de que o discurso de Lucas Souza os favoreceu. E eles também estavam presentes e não fizeram nada para impedir o abuso. Em consonância com a outra gravação ambiental feita no restaurante dos candidatos, mostra a tendência dos mesmos em comprar votos. E o mesmo argumento de que havia poucas pessoas, 200, e que seria um número ínfimo em relação à porcentagem com que os candidatos foram eleitos, não merece prosperar, pois não se trata do número de indivíduos, e sim da conduta que atenta contra a soberania popular dos votos e contra a democracia. Por isso, requer-se que as preliminares alegadas sejam acolhidas, que seja julgada procedente a ação no que tange a propaganda eleitoral antecipada, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder religioso. Agora a Natália irá dar continuidade. Muito obrigada. Pois não, doutora Natália, pode prosseguir com a sustentação. Obrigada, doutor. Excelentíssimos representantes da Corte, bom dia. Meu nome é Natália e eu vou falar sobre o uso indevido dos meios de comunicação, o abuso do poder econômico, inconstitucionalidade da doação da pessoa jurídica, reunião de demandas, cassação, inelegibilidade, concessão da tutela provisória e gravidade de condutas. Conforme a análise dos autos, ocorreu o uso indevido dos meios de comunicação, pois houve uso de tempo superior no rádio por João Silva, que utilizou 60 minutos a mais em entrevistas em uma das rádios pertencentes à sua família, violando o tratamento isonômico que deve existir entre os candidatos. Já quanto ao disparo de mensagens em massa, vale ressaltar a gravidade de tais condutas. A internet se tornou o principal meio para que os candidatos promovam suas campanhas eleitorais. Mas existem limites, senhores. Vemos uma tendência crescente de uso exacerbado das redes sociais em campanhas eleitorais no mundo todo.
Temos como, por exemplo, as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos e o Brexit no mesmo ano na Grã-Bretanha. Em ambos os cenários, uma empresa de marketing chamada Cambridge Analytica foi contratada pelo então candidato Donald Trump e pelos britânicos a favor do Brexit. Essa empresa coletava dados dos eleitores no Facebook, criava um perfil único para cada um deles e os bombardeavam com propagandas, vídeos e fake news a fim de favorecer Trump e prejudicar sua adversária Hillary Clinton. Após tais episódios, ficou constatado o perigo que tais atitudes trazem para a democracia. O disparo de mensagens em massa por meio digital, seja por bots, robôs ou não, bem como as fake news, hackearam nossa democracia. Vejam, houve o disparo de mensagens em massa comprovado nos autos com a juntada de 15 print screens de mensagens no WhatsApp e publicações no Facebook e Instagram. A parte contrária pode alegar que as mensagens foram divulgadas e compartilhadas por eleitores. Mas vejam, excelências, não há como afirmar que não foram os próprios candidatos que criaram o conteúdo de tais mensagens. Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos entrevistados. 79% disseram receber notícias sempre pela rede social. Então, sim, devemos apenas olhar para quem compartilhou tais conteúdos, mas também para quem deu start, para quem produziu tais conteúdos com o intuito de fraudar a democracia. O TSE deixou explícito que tal conduta é inadmissível. O texto da Resolução 23.610 de 2019 veda a contratação de impulsionamento e disparo em massa de conteúdo. Ocorreu também a reprodução disseminada de informações falsas e distorcidas que ganharam a aparência da realidade, as fake news. Ademais, notamos a magnitude do tema diante do inquérito das fake news atualmente em trâmite no STF, bem como da investigação do chamado Gabinete do Ódio. E o Senado recentemente aprovou, em 30 de junho, o texto base do projeto de lei 6.630 de 2020, que discorre sobre o combate às notícias falsas em redes sociais e serviços de mensagem. Embora a liberdade de expressão seja um direito constitucional, este não é absoluto. O controle judicial das fake news assegura ao eleitor formar sua convicção com base em informações verídicas, a fim de garantir a autenticidade da representação do eleito, preservando a democracia e a legitimidade do pleito, ao assegurar o exercício do voto consciente. Ademais, os investigados tiveram gastos excessivos na campanha, conforme relatório anexado pelo Ministério Público, no qual demonstra que os candidatos gastaram juntos R$ 8.000 acima do limite previsto, referentes aos gastos não declarados. E apesar da inexistência de regulamentação específica sobre os gastos de pré-campanha, estes foram o dobro dos gastos da campanha propriamente dita, com base em documentação extraída das respectivas prestações de contas. Além de que o abuso do poder não se condiciona à limitação temporal. Tem-se a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a extrapolação do limite dos gastos de campanha é irregularidade grave. Além disso, os candidatos, por via indireta, fizeram uso de lucros oriundos de empresas familiares para o fundo de campanha. Desta forma, incorreram em indevida doação de pessoa jurídica. A possibilidade de doação realizada por pessoas jurídicas violam o Estado Democrático de Direito por atribuir um poder muito maior a cidadãos em detrimento de outros, o que fere o princípio da igualdade. Além disso, o STF, em ADI, declarou inconstitucional os artigos que autorizavam essas doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. Atualmente, é vedada essa forma de doação por ausência de dispositivo legal disciplinando a matéria. Ademais, sobre a reunião das demandas que a Monique já disse, consiste em agilizar o julgamento das ações que versem sobre os fatos e provas. O julgamento conjunto... Doutora Natália, só uma questão. A senhora está falando exatamente sobre a reunião das ações, com fundamento no artigo 96b. Também não seria importante que houvesse o reconhecimento da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, principalmente porque o Lucas Souza, por exemplo, que era o presidente do Centro Espírita, teve uma atuação relevante nesse caso. Gostaria que a senhora também falasse um pouco sobre isso. Certo, doutor. Então, nós entendemos que eles foram meros mandatários dos candidatos. Por isso que eles não necessariamente deveriam atuar no polo passivo necessário. Mas as condutas que eles realizaram, com certeza, não foram corretas e deveriam ser analisadas na presente ação. Pois não, pode fazer. Obrigada. Então, quanto às demandas serem unidas, nós consideramos que
é o melhor para o julgamento do conjunto da obra, para evitar decisões conflitantes, mesmo que o assunto, além de cooperar com um alto número de demandas enfrentadas pela Justiça Eleitoral. Agiu bem o relator em reunir as demandas com fulcro no 96B da Lei 9.504 de 97, juntando a AIME com as AIGES, porque apesar das AIGES decretarem elegibilidade e a AIME a cassação do mandato, as 4 ações terão os mesmos fatos e investigam as mesmas irregularidades, como a doutora Monique disse. Assim como o TRE do Paraná decidiu, e tanto a jurisprudência do TSE quanto do STF são claras ao afirmar que as decisões que determinem cassação do mandato eletivo devem ser executadas imediatamente após sua publicação, independentemente do trânsito em julgado. Por fim, excelências, vemos que os investigados cometeram diversas ilegalidades ao decorrer de sua pré-campanha e campanha eleitoral. Tivemos gastos acima do permitido, abuso do poder econômico e religioso, uso indevido de doação de pessoa jurídica. Mesmo que cada um desses atos, separadamente, por si só, não seriam suficiente para a cassação do mandato e inelegibilidade, quando olhamos para o conjunto da obra e os colocamos lado a lado, vemos que é mais do que suficiente. É necessário vislumbrar o todo, pois assim como um iceberg, podemos ver apenas a parte superior e achar que se batermos o navio, não irá danificá-lo. Mas se não olharmos a parte que está além da superfície, analisarmos o iceberg em sua íntegra, o barco irá bater e nós vamos afundar. São por todas essas irregularidades que nós, do escritório Pinheiro e Duque Advogados, requeremos que os candidatos que pratiquem todas essas irregularidades não mais exerçam seus mandatos. Por fim, requer-se que as preliminares alegadas sejam acolhidas, que julgue absolutamente procedente a ação, que seja mantida a cassação do mandato dos irmãos Silva, bem como a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos e que seja concedida a tutela provisória a fim de que seja possível a eficácia imediata do acordo. São estes os termos em que se pede deferimento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Vamos ouvir, então, agora... Pois não, doutor Roberto. Eu poderia aproveitar o intervalo para fazer uma pergunta para as duas oradoras? Sim, pois não? Então, na verdade, a primeira delas mistura uma questão de ordem fática e jurídica, e a segunda apenas fática, é um esclarecimento que peço. O primeiro, com relação ao abuso do poder religioso. Em primeiro lugar, qual é a prova e qual é o fundamento jurídico dessa arguição? E a segunda, com relação ao abuso do poder econômico, qual é a prova que sustenta a acusação? Obrigado. Obrigada. Ministro Roberto, a Monique vai responder as duas questões, ou a Monique responde uma e a Natália a outra, é isso? Eu vou responder do abuso religioso e a Natália do abuso do poder econômico, certo? Pois não, doutora Monique. Bom, na parte fática, é porque no Centro Espírita Lucas Souza, no dia, deixa eu ver certinho, no dia 29 de setembro de 2022, ele proferiu discurso no seu centro a favor dos candidatos investigados. E nesse dia tinha cerca de 200 pessoas, certo? Esse é a análise fática. Agora, o argumento que nós utilizamos... Só um minutinho. Então, o argumento que nós utilizamos é que esse discurso, ele foi capaz de influir nas eleições, ele foi capaz de influir na manifestação dos eleitores. Mesmo que seja poucas pessoas, cerca de 200 delas, não se trata do número ínfimo de pessoas, e sim da gravidade da conduta. E que mesmo que os candidatos não subiram ao palco para falar, eles estavam presentes e não fizeram de nada para impedir este abuso. Então, esse é o argumento que nós utilizamos para falar do abuso de poder religioso. Pois não, doutora Natália? Quanto ao... Primeiro, eu agradeço a pergunta, muito obrigada. E quanto ao abuso de poder econômico, nós temos aqui, no caso, na página 8, no último parágrafo, que fala que as prestações de conta dos candidatos foram aprovadas com ressalva e foi imposta uma sanção ao João Silva de devolução de 3 mil ao Tesouro Nacional, porque esse valor não foi comprovado.
Na folha seguinte, na folha 9, nós temos no primeiro parágrafo que os gastos da pré-campanha declarados pelos irmãos Silva foram aproximadamente o dobro dos gastos realizados no período eleitoral, mas que essa situação não foi mencionada. No último parágrafo dessa mesma folha, da folha 9, nós temos aqui que foi anexado um relatório feito pelo Ministério Público, contendo uma estimativa de gastos eleitorais realizados, alegando que, ao final, os candidatos gastaram juntos R$8.000 acima do limite previsto. E foram essas as evidências que nós captamos pelo caso. Ministro Roberto. Satisfeito, presidente. Obrigado. Ministra Jéssica, gostaria de agregar alguma consideração? Excelência, eu gostaria de indagar da dupla, né, das advogadas, a questão da justificativa, porque para mim não ficou muito claro a análise da gravidade, né? Elas apresentaram aí a questão do abuso de poder econômico, R$8.000 de diferença, mas eu queria que elas abordassem a gravidade, considerando que o artigo 22, ele não é qualquer abuso de poder que pode ensejar a cassação, né, para justificar a cassação e não uma mera aplicação da multa. Então, vamos ouvir as duas oradoras, primeiro a doutora Monique, depois a doutora Natália. Bom, a gravidade da conduta está no fato de que atenta contra a soberania popular dos votos, contra a lisura das eleições, o abuso de poder econômico nesse fato. Além disso, a gravidade da conduta também está no fato de que ocorreram várias pequenas ilegalidades. Pode ser que elas separadas não ensejariam a cassação e a inexigibilidade, mas quando colocadas juntas, lado a lado, elas geram uma gravidade que culminaria na cassação do mandato, porque ocorreram várias coisas. Ocorreu abuso de poder religioso, abuso de poder econômico e várias outras pequenas ilegalidades que merecem ter a força de serem colocadas juntas, tá? Pois não, doutora Natália? Isso. Doutora Monique? Doutora Natália. São os mesmos que da doutora Monique, porque não é o fato de que ultrapassou R$8.000, é porque eles realmente deve haver nas eleições uma eleição justa e uma lisura, realmente, como a doutora Monique disse, entre os candidatos. Então, nós concordamos de que a gente não deve admitir que tais irregularidades, seja uma irregularidade pequena, outra irregularidade pequena, e assim o somatório do todo, o conjunto da obra realmente, ele não deve ser admitido e que por isso deve ensejar na cassação e inelegibilidade do mandato. Muito obrigado às doutoras Monique Queiroz e Natália Sanches. Nós vamos, então, ouvir agora a sustentação em favor dos irmãos José Silva e João Silva, pelo escritório Peron e Simon, advogados associados, a doutora Maria Carolina Costa e o doutor Secundino Campos. Em primeiro lugar, usará a palavra a doutora Maria Carolina Costa, sendo certo que o tempo que foi agregado à fala da outra dupla certamente também será agregado pela organização para a nova dupla ao longo dos trabalhos. Então, com a palavra, a doutora Maria Carolina Costa. Muito obrigada. Cumprimento ao excelentíssimo tribunal, aos ministros, bem como às colegas advogadas. Muito bom dia. Começarei falando da alegação de captação ilícita de sufrágio e a propaganda antecipada, que foi alegada na primeira das ações, e a diferença entre o abuso de poder econômico e o abuso de autoridade. Bem, a ação de investigação judicial, ela relata fatos e um conjunto probatório muito robusto, que é o que não acontece no caso concreto. Ao ajuizar a ação, o demandante alega captação ilícita de sufrágio e propaganda eleitoral antecipada. No entanto, devemos observar que a ação de investigação judicial ela
observa o abuso de poder econômico e o abuso de autoridade. Essa matéria não pode ser confundida levianamente com a captação ilícita de sufrágio, uma vez que esses conceitos da seara eleitoral, eles não se confundem, né? Eles não são objetos de ação de investigação judicial. No artigo 41A da Lei 9.840 de 99, né, ela explicita muito bem que a conduta do candidato em determinado pleito, quando ela tem a intenção de abalar a normalidade, a legitimidade da eleição e a autenticidade do sufrágio popular, né, que são conceitos valiosíssimos, salvaguardados pela nossa Constituição, sim, elas devem ser objetos da ação de investigação judicial. A mera captação de sufrágio de forma ilegal, que não acontece nesse caso também, não é objeto de ação de investigação judicial. Adentrando no conceito das provas juntadas nas ações, foram apresentadas uma gravação ambiental e uma declaração narrando os fatos supostamente ocorridos em reunião num dos restaurantes dos acusados. Bem, a gravação ambiental ela é uma espécie de prova ilícita no processo. Ela ofende as normas vigentes e ela não deve ser admitida de maneira alguma dentro de um processo, principalmente o eleitoral, né? Tendo em vista a prerrogativa constitucional disposta no artigo 5º. Derivado desse dispositivo, nós temos a doutrina da teoria dos frutos da árvore envenenada, que é muito advinda do direito anglo-saxônico e é bastante utilizada no nosso ordenamento jurídico, e essa referida gravação ambiental se deu no mesmo contexto fático dessa prova que tem uma declaração narrativa, não restando dúvidas de que se caracteriza também uma prova ilícita por derivação, porque a sua gênese se dá no mesmo contexto fático de uma prova anterior contaminada. A ação judicial que foi proposta por Carlos Cunha em face, né, de João Silva, Carlos Cunha, à época da propositura da ação, já era um candidato a governador do estado do Paraná. O ajuizamento da ação se deu de forma extratemporânea, uma vez que João Silva não era candidato à época, ele não tinha o seu registro de candidatura ainda, né? O caput do artigo 22 da Lei Complementar 64, uma lei importantíssima, ela deixa muito bem elucidado que a ação ela pode ser proposta a candidato ou partido político que se encaixem nos pressupostos elencados nesse determinado dispositivo legal. O demandado João, que apresentou o seu registro de candidatura em 25 de setembro de 2022, né, não se caracterizava como candidato ainda, né, porque a ação foi proposta em 23 de setembro de 2022. Então, nós não podemos considerar que ele era legitimado para configurar no polo passivo dessa demanda. A bem da verdade, existem jurisprudências versando sobre a possibilidade de fatos ocorridos anteriormente à data da eleição serem apreciados sobre a ótica do abuso de poder, né? Quando o produto da conduta ilícita ele vem posteriormente empregado em uma campanha, uma vez que a campanha, aí sim, é a etapa crítica do processo democrático da votação de candidatos. Mas nós, mais uma vez, não devemos confundir pré-campanha com campanha, que é o que a acusação faz em toda a elucidação e sustentação dos seus argumentos. No dia 30 de setembro do mesmo ano, foi proposta pelo Ministério Público uma segunda ação de investigação judicial eleitoral em face dos irmãos Silva, dessa vez, alegando propaganda antecipada, abuso de poder econômico, arrecadação ilícita de recursos e uso indevido dos meios de comunicação. A Lei das Eleições, ela estabelece normas no artigo 36A, no inciso 1, que dispõe que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam um pedido explícito de votos, que é exatamente o que ocorre no caso dos irmãos Silva, né? Nós não podemos utilizar de analogias para acusar tão gravemente e caçar o direito e a escolha do povo, a escolha popular, né? Então, as condutas elas devem ser analisadas de óticas separadas, né? Como as doutoras disseram, elas não podem ser analisadas de um conjunto da obra,
uma vez que não guardam pressupostos para serem analisadas conjuntamente. As ações, elas tratam de coisas diferentes. As 4 ações, elas tratam de coisas diferentes. Elas não estão dentro de um mesmo espectro. Né? Doutora Maria Carolina, pois por não. favor. Nessa questão, inclusive, a senhora está falando sobre o julgamento conjunto das 4 ações pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Eu gostaria que a senhora me dissesse que tipo de prova foi produzida, parece que a alegação foi feita pelo seu escritório, com relação à suspeição do relator e se o procedimento seguiu seus trâmites regulares. Obrigada, doutor, pela pergunta. Bem, o escritório não entrou no mérito da suspeição do relator, visto que ficou comprovado de que ele não era suspeito. Nós não entramos nesse mérito, nós não trabalhamos em cima dessa ideia, porque depois que o acórdão foi proferido, nós entendemos essa questão como superada. Então, não entramos nesse mérito. Entendendo respondido, prossigo minha argumentação. Como a prova... Obrigada. Como a prova apresentada foi uma gravação ambiental de um dos funcionários, né? Então, nós entendemos que o conjunto probatório ele não é forte o suficiente para caracterizar a cassação do mandato, tanto de governador do seu João Silva, quanto de deputado federal mais votado do Brasil, do senhor José Silva. Na alegação sobre impulsionamento da pré-campanha, nem de longe pode se confundir com propaganda antecipada, né? Diante do exposto no alto de prestação de contas, nesse caso, uma vez que pré-campanha não é campanha. E o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que postagens na internet elas não constituem ilícitos de abuso de poder e nem uso indevido dos meios de comunicação, mas apenas propaganda irregular que são incapazes de ferir a normalidade do pleito. Então, acho que a cassação, o escritório entende que a cassação é algo muito grave e que é ante a vontade popular. A vontade popular é que João José Silva seja um representante do povo, né? Voltando sobre a reunião das demandas, que acho que é assunto importantíssimo, mister ser compreendido que o artigo 96b da Lei das Eleições, em sua redação impecável, ele elucida que as ações eleitorais que possuem a possibilidade para reunião e julgamento comum são aquelas propostas por partes diversas, mas que versem sobre o mesmo fato. No entanto, as ações elas não se encaixam nos requisitos expostos nesse dispositivo legal, né? Porque uma trata de sufrágio de propaganda antecipada, outra trata de propaganda antecipada e abuso de poder econômico e arrecadação ilícita de sufrágio, e uso indevido dos meios de comunicação, né? Fica consignado que a reunião dessas ações, por força do artigo 96b, não procede, né? Porque elas não versam sobre um mesmo fato. Em se falando ainda sobre a reunião das ações, o relator solicitou que o sigilo dos autos. Cabe ressaltar, excelências, que o pleito eleitoral e as demandas do sufrágio são de interesse necessariamente públicos, né? Me parece mais, nesse caso, um complô político contra os nossos clientes. Com a ressalva da impugnação do mandato eletivo, né, da ANE, que tem matriz constitucional e deve correr em segredo de justiça, as outras ações com o eleitoral, que tem seu cerne, que não tem seu cerne na Constituição, ela é tutela dos direitos de toda uma coletividade e esse tipo de informação, né, dessa lide clama com veemência por absoluta publicidade e transparência, né? E com a vitória dos irmãos Silva, no dia 19 de dezembro, foi proposta a ação de impugnação de mandato eletivo e alegando corrupção e fraude. Bem, essa ação com índole constitucional eleitoral tem potência desconstrutiva de mandato.
e tem um objeto de tutelar a cidadania e a lisura e o equilíbrio do pleito. Ele tem o intuito de manter apenas quem tem alcançado de forma lícita, sem práticas nocivas, exercendo o mandato eleitoral, e no caso dos nossos clientes. Na alegação de fraude, a acusação afirma que houve ilícito, indicando recursos que foram utilizados à margem da prestação de contas. Não existe, não há caracterização de fraude, uma vez que, ainda que aprovadas com ressalva as prestações de contas dos irmãos Silva, não existe um indicativo de irregularidade em que se gastar mais na pré-campanha do que na campanha, né? A eficácia imediata do acórdão com a cassação do mandato dos irmãos Silva e o imediato afastamento de ambos dá-se de forma arbitrária, visto que o deputado federal José Silva, que exercia um mandato legislativo, né, teve a denúncia sobre esse fato deveria ter sido acatada pelos seus pares, conforme o artigo 55 da Constituição Federal. O Congresso Nacional ele precisaria apreciar a procedência dessa denúncia e a eficácia do acórdão de cassação não poderia proceder, já que infringe norma constitucional. Então, ante todo exposto, né, na nossa sustentação oral, e como será bem tratada pelo doutor Secundino também, nós, da defesa, respeitosamente alegamos a improcedência das acusações realizadas, pedimos a reforma do acórdão, né, e a reversão da cassação dos mandatos eletivos, que foram escolha do povo e precisam ser respeitadas. Havendo comprovado que o conjunto probatório por parte da acusação se dá de forma ineficiente, né? E os entendimentos arbitrários também, e que são adversos ao ordenamento jurídico. Então, em uma conclusão, juntando todas as ideias expostas nesse caso, nós devemos pensar que um assunto tão importante quanto o sufrágio e a escolha, né, do representante do povo, ela não pode ser apoiada num conjunto probatório que possui diversos furos, né, que possui diversas maneiras de serem contestados. A cassação ela é algo extremamente ruidoso e também pode criar uma insegurança jurídica no pleito. Só para finalizar, eu gostaria de falar sobre os 60 minutos a mais concedidos nas entrevistas nas rádios. As condutas, ela realmente não trata os candidatos de maneira isonômica. Obrigada, doutora Laila. Muito bem. Dá aos membros da Corte se tem alguma consideração com relação a essa sustentação, ou se podemos prosseguir ouvindo, então, a sustentação do doutor Secundino Campos. Presidente, eu aproveito, então, para indagar a oradora, considerando que os gastos de campanha são permitidos apenas após o pedido de registro, quando há obtenção do CNPJ e abertura de conta, justamente para permitir a fiscalização da Justiça Eleitoral, como é que os réus justificam o gasto massivo de recursos nesse período de pré-campanha? Obrigada, doutora Maria Carolina. Obrigada pela pergunta, doutor Roberto. Bem, ficou comprovado que a prestação de contas foi aprovada com ressalvas, e Obrigada, doutora Laila. Desculpa, é que entrou uma mensagem de doutora Laila aqui. Voltando. Ficou comprovado que a prestação de contas foi aprovada com ressalvas,
mas o que são 0,07% dentro de uma campanha eleitoral para governador e deputado federal, né? Então, o escritório acredita que, mesmo estando à margem, né, mesmo o valor estando à margem, não é objeto para a cassação de um mandato. A aplicação de uma multa, sim, poderia ter ocorrido, mas a cassação de um mandato, nós acreditamos que é algo demais neste caso. Satisfeito, presidente. Excelência. Doutora Jéssica. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para Maria Carolina, advogada Maria Carolina, a respeito de uma fala inicial dela, quando ela falou que as ações elas não versavam sobre as mesmas matérias, os mesmos fatos, e por isso elas não poderiam ser analisadas conjuntamente. E aí eu gostaria que ela se debruçasse sobre o suporte fático e jurídico, né, de uma forma mais detalhada, o suporte fático, para fundamentar essa afirmação, para a gente poder analisar melhor. Obrigada. Pois não, doutora Maria Carolina. Obrigada pela pergunta, excelentíssima doutora Jéssica. Bem, como dito anteriormente, o artigo 96B da Lei das Eleições, né, ele elucida que as ações eleitorais que possuem possibilidade para reunião e julgamento comum, elas são propostas por partes diversas, mas elas precisam versar sobre o mesmo fato. Indo ação por ação, a primeira ação de investigação judicial ela foi proposta por Carlos Cunha em face de João Silva e do Partido I. Ela alega nos seus autos captação ilícita de sufrágio e propaganda antecipada, uma das ações. A segunda ação de investigação judicial eleitoral ela é proposta pelo Ministério Público em face dos irmãos Silva e do Partido I. Ela alega propaganda antecipada e abuso de poder econômico e captação e arrecadação ilícita de recursos, além do uso indevido dos meios de comunicação social. Outro pedido, né? Na terceira ação, da mesma natureza, proposta dessa vez por Marcos Rocha, que era opositor do deputado José Silva, em face dos irmãos Silva e do Partido IG, o demandante alegou abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Como dito anteriormente, fica consignado que a reunião dessas ações elas não procedem porque elas tratam de pedidos diferentes. Pois não, obrigado, doutora Maria Carolina. Então, vamos prosseguir com a sustentação em favor dos irmãos José Silva e João Silva, pelo escritório Peron e Simon, advogados associados. Vai falar o doutor Secundino Campos, com a palavra. Está sem o microfone. Doutor Secundino, com a palavra. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento os membros do Egrégio Tribunal e inicio fazendo uma pergunta. Desde quando ter posses neste país significa abusar de poder econômico? Os nossos patrocinados aqui são conhecidamente pessoas de posse no estado do Paraná, inclusive possuindo alguns meios de comunicação no estado, e que sempre fizeram, nos seus meios de comunicação, propagandas, são pessoas que aparecem, são pessoas públicas, e isso, ao entender do escritório, não configura nenhum crime de abuso do poder econômico, muito menos abuso de mídia. A acusação revela em seu pleito que foram gastos R$8.000 acima do valor permitido. Como já disse a nobre colega, R$8.000 representa 0,07% do valor permitido pelo Tribunal Eleitoral para que se faça a campanha. Então, não consideramos que isso seja
motivo suficiente para a cassação e a ineligibilidade dos nossos patrocinados. Quanto às provas ilícitas, frisado bastante pelas nobres colegas da acusação, eu diria que feriria o princípio da inadmissibilidade, inclusive com previsão no artigo 5º da Constituição, os incisos 56, que não há do que se falar. Então, não há do que se falar em provas ilícitas neste caso. As provas que foram adquiridas e colocadas, trazidas para este pleito, são provas colhidas de uma forma inadmissível para a legislação. Portanto, há de que se requerer, inclusive, a retirada dessas provas do meio dos autos, para que não sejam realmente mais utilizadas. Quanto à propaganda eleitoral antecipada, que foi muito bem frisado aqui, eu gostaria inclusive, mencionado por uma das nossas colegas acusadoras, de que feriria o artigo 36. Não, eu digo que não fere o artigo 36, até porque o artigo 36 ele diz que propaganda antecipada tem que vir acompanhado do pedido expresso de voto, o que não é feito pelos nossos patrocinados. Em nenhum momento houve um pedido explícito de voto que venha configurar propaganda antecipada. Portanto, essa tese ela cai por terra neste momento. O uso indevido dos meios de comunicação, como eu acabei de explicar, os nossos aqui patrocinados, eles são possuidores de alguns instrumentos desse tipo no estado do Paraná e se utilizam dessa forma para que façam suas propagandas, inclusive dos seus negócios. O fato de eles estarem fazendo propaganda das suas empresas, dos seus negócios, não necessariamente caracteriza um pedido de voto, não necessariamente caracteriza uma propaganda antecipada. Portanto, também eu refuto aqui que esta tese proposta pela acusação também não tem fundamento jurídico nenhum, uma vez que é sabido, e eu reitero aqui, é sabido por todos, que os nossos patrocinados são detentores e possuidores de posses financeiras e fazem, sim, propagandas com relação aos seus negócios, mas não em relação a campanhas políticas. Se isso lhes beneficiou, não seja considerado nestes autos como propaganda eleitoral, porque, na verdade, não é. Uso indevido do tempo superior no rádio. Ora, fala-se em violação. Foram dados aos candidatos oponentes, por diversas vezes, a oportunidade também de estes exporem os seus projetos e as suas aspirações. O fato de os 60 minutos utilizados pelo nosso aqui defendido ultrapassar os 60 minutos não quer dizer que ele tenha feito propaganda eleitoral. Em nenhum momento, aqui nos autos, consta de que ele fez propaganda eleitoral. Portanto, essa tese também não é aceita, não deve ser aceita por este tribunal e nem levada em consideração para a finalização na sentença final. Portanto, nós solicitamos que sejam retirados também dos autos, por quê? Por estes fatos, que aqui fundamento, não foram feitas propagandas nestes 60 minutos que ultrapassaram o tempo dado aos outros candidatos. Desembargador, está sem o seu áudio. Está sem o meu áudio? Doutor Secundino? Pois não, estou lhe ouvindo. Gostaria que o senhor tecesse algumas considerações sobre dois pontos específicos. Certo. O primeiro deles seria sobre a correção da eficácia imediata do acórdão de cassação. E o segundo ponto, sobre a possibilidade de equiparar as mídias sociais aos meios de comunicação. Correto. Eu creio que a primeira pergunta é com relação ao... Eu não entendi direito, Excelência. A determinação de eficácia imediata do acórdão que levou à cassação dos seus clientes. Certo.
o escritório entende que essa eficácia ela não se fundamenta, uma vez que, como já dito pela colega anteriormente, e eu reforço aqui, que não há realmente um pedido explícito de voto, e reforçamos que os nossos patrocinados não fazem aqui qualquer menção que possa merecer a sua cassação. Portanto, essa aplicação imediata dessa situação não se fundamenta. Com relação à ligação dos meios de comunicação com a propaganda, o disparo de mensagens aqui também explicitados nos autos, nós não consideramos que esses meios se fundamentam pelo fato de o Brasil ainda não possuir uma legislação específica sobre este assunto, versando sobre este assunto. A propaganda de mídia de grande massa, inclusive muito utilizada pelo nosso presidente atual, e em nenhum momento ele foi cassado porque utilizou desses meios. A gente sabe que a eleição do nosso atual presidente se deu muito em função de mensagens de mídia, da grande massa, de disparo de mensagens de grandes quantidades, e agora que está se efetuando sobre essa situação. Então, por não ter ainda uma legislação específica sobre esse assunto, a gente solicita que o Egrégio Tribunal desconsidere esta tese também argumentada pela acusação. Considerando respondido as questões, eu continuo com a minha defesa. Com relação ao disparo, eu acabei de comentar, os assistidos já aqui qualificados nos autos, vêm mais uma vez reiterar que não praticaram qualquer tipo de situação ilícita. Com relação à questão do abuso do poder religioso, eu quero vos dizer que uma pessoa ir a um centro, ou uma igreja católica, ou qualquer tipo de situação que envolva religião, reforço aqui que nós somos um Estado laico, democrático de direito. E quando os nossos patrocinados estiveram no centro e que o presidente do centro os cumprimentou, em nenhum momento ele fez o pedido expresso de voto para os candidatos. Portanto, nós não consideramos, o escritório não considera que isto fundamente um pedido ilícito, ou seja, que o fato de eles estiverem passado pelo centro e terem sido cumprimentados com 200 pessoas, isto não influenciou no resultado da eleição. Tanto é que os dois foram eleitos, primeiro um como deputado federal mais votado do Brasil e o segundo com 68% dos votos válidos. Doutor Secundino, o seu tempo está concluído. Um minutinho, doutor Secundino, por favor. Não sei se o ministro Roberto e a ministra Jéssica gostariam de agregar alguma questão para que Vossa Excelência responda. Presidente, eu Como foi gostaria... feito com os demais, A doutora Jéssica tem a preferência. Pois não, doutora Jéssica? Obrigada, doutor Roberto. Eu gostaria de ouvir do doutor Secundino a questão relacionada à persecução, né, à investigação dos fatos anteriores à fase da campanha mesmo, né, que foi uma questão levantada pela advogada Maria Carolina. Eu gostaria que ele fizesse alguns comentários sobre os argumentos fáticos e até jurídicos envolvendo essa situação. Obrigada. Obrigado, doutora Jéssica. Doutor Secundino? O microfone. O doutor Secundino está sem o microfone. Tá ok? Perfeito. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu reforço que a campanha ela se deu de uma forma, de uma lisura ímpar. Na realidade, não houve qualquer intenção, e mesmo assim não houve qualquer pedido explícito de voto, como já dito. O sufrágio ele é um direito universal constituído, e desde que não haja um pedido explícito
do candidato, não se configura crime eleitoral ou pedido antecipado de voto que venha a permear uma solicitação dessa, descabida como essa que a gente está aqui debatendo. Então, portanto, eu reforço mais uma vez que os nossos patrocinados não cometeram esses ilícitos e aqui reforço o pedido de que sejam absolvidos de todas as condenações lhes impostas e solicito que, se este egrégio tribunal assim entender que mesmo assim entender que haja razão para que sejam punidos, que os aplique uma multa, que seria menos lesivo aos seus direitos constituídos legalmente. Muito obrigado, doutor Secundino. Obrigado. Ministro Roberto, alguma questão? Sim, o orador Secundino mencionou a respeito da prova ilícita, considera que a gravação ambiental, nesse caso, ela não teria valor. Mas eu pergunto se, considerando a atual jurisprudência do STF e a sinalização do TSE e a atual jurisprudência do TSE, não admitiriam hoje essa gravação ambiental, pelo menos daquela reunião na qual o acesso era franqueado a qualquer pessoa? Pois não, doutor Secundino, com a palavra. Obrigado pela pergunta. Eu reitero aqui, citando o artigo 5º da Constituição Federal e os incisos 56, que mesmo com o entendimento do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral, perdão, nós entendemos que não há realmente plausibilidade nesse feito, uma vez que o colhimento das provas ela se deu em uma conversa de restaurante. Ali, o funcionário não fala em nome do político, ele fala em seu próprio nome. Em nenhum momento ele cita que o político mandou ele perguntar. Ali ele cita que ele está pedindo voto. Em nenhum momento houve explicitamente um pedido para os nossos aqui patrocinados. Portanto, nós desconsideramos, o escritório desconsidera essa situação, entende que realmente não houve um pedido explícito e que o funcionário, se arguído nestes fatos, nestes autos. Muito obrigado, doutor Secundino. Então, vamos passar à réplica pela doutora Monique Queiroz, por favor. Bom, ilustres ministros, eu queria falar primeiro sobre o pedido explícito de votos. Já teve julgamento em que disse que qualquer pensamento expressado que denote intenção clara, inequívoca, da finalidade de obter votos, já é considerado pedido explícito de votos. Então, e pela página 5 dos atos, nós já vemos que os candidatos já deram entrevistas durante todo o primeiro semestre de 2022. Tudo isso, pela intensidade da campanha, já mostra e já configura pedido explícito de votos, tá? Aí, agora, em relação ao sigilo, segundo a página 7 dos autos, foi o relator quem concedeu, a acusação não pediu o sigilo. Além disso, eles também falam que o valor que excedeu, né, os gastos excessivos são ínfimos, mas se nós permitíssemos os gastos 0,07% a mais, nós vamos acabar permitindo muito mais. E, novamente, não é o valor, é o alto grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, nós sabemos que é necessário recursos para fazer uma campanha. Uma campanha não se faz sem recursos, mas desde que ela exceda a normalidade, ela fere a isonomia entre os candidatos, certo? Agora também, falando sobre a AIGE, falando que não serve para investigar a captação ilícita de sufrágio, apenas abuso de poder econômico e abuso de autoridade, nós ressaltamos a importância da reunião de demandas, porque somente juntos nós podemos investigar isso. Se não pudéssemos investigar a captação ilícita de sufrágio, os candidatos seriam impunes e não poderíamos investigar essa ilegalidade. Além disso, eles também falam sobre a AIGE proposta por Carlos Cunha, quando João Silva ainda não era candidato. Ele propôs registro de candidatura em 25 de setembro de 2022 e a ação foi em 23 de nove de 2022. Mas são meros 2 dias, sendo que em 23 de novembro já houve, anteriormente a essa data, menção às pretensas candidaturas. Então, por esses pequenos dias, não compete
tirar toda a força dessa ação. Bom, além disso, também temos sobre a ilicitude das provas, mas nós não defendemos a ilicitude em todos os casos, somente quando as demais provas corroboram, que é o caso que tem prova testemunhal e termo de declarações. E, por fim, falam que falta de provas robustas. Mas, maior do que certeza absoluta, do que provas absolutas, é a prevalência da democracia e da soberania popular dos votos. E essa é maior do que todos e do que a robustas provas. Bom, obrigada. Passo a palavra. Muito obrigado, doutora Maria Carolina Costa, doutora Monique Queiroz, pela sua réplica, e passo a palavra à doutora Maria Carolina Costa para a tréplica e encerramento dos debates orais. Muito obrigada, excelentíssimo. Agradeço a todos, já de predisposição. Sobre pré-campanha e campanha. Como o colega Secundino elucidou muito bem, pré-campanha e campanha não devem ser confundidas, né? Então, se não temos legislação versando sobre pré-campanha, acredito que o tribunal também pense de forma clara de que nós não podemos julgar um caso tão importante para a democracia brasileira com analogias, que é o que a acusação faz o tempo inteiro. A reunião das demandas resta comprovado que dá-se de maneira inconstitucional, já que ela viola o artigo 96. Né? São fatos diferentes, versam sobre o mesmo réu, mas versam sobre fatos diferentes e não se equiparam. Elas não devem ser confundidas. Né? Sobre as provas ilícitas, a doutora analisa as coisas pelo conjunto da obra, mas lei é lei. E se a prova ela versa sobre um assunto tão importante quanto esse, e ela é forrada de ilicitude, né? Se é uma prova ilícita decorrente de uma gravação ambiental, é assim que ela deve ser vista, como uma prova ilícita. Como a colega bem disse, é a democracia brasileira que está em jogo e também a vontade popular. E se a vontade popular foi essa e não consegue ser questionada pelo conjunto de provas robustas, buscando a verdade processual, ela não deve ser aceita. Muito obrigada. Muito obrigado aos oradores Monique Queiroz, Natália Sanches, Maria Carolina Costa e Secundino Campos. E com isso encerramos essa rodada de debates orais do First Electoral Multi-Court Competition. De forma particular, eu quero agradecer muito ao Dr. Roberto Tavarnaro, do Paraná, a doutora Jéssica Teles de Almeida, do Ceará, a oportunidade de estarmos juntos nesta missão importante de treinamento, que eu acho fundamental que se faça através de julgamentos simulados, que isso é muito importante, e acho que esse treinamento, inclusive com as novas tecnologias, será muito útil na vida profissional dos novos advogados e certamente também de todos os demais operadores do direito. Eu quero agradecer muito a oportunidade de participar deste evento, a todos os organizadores, que eu sei que são vários, em especial quero agradecer à doutora Laila o seu empenho e a qualidade do seu trabalho. Então, a todos, muito obrigado. Doutor Roberto, gostaria de tecer algum comentário? Sim, desembargador, eu mais uma vez agradeço a organização do evento pelo convite e pela oportunidade de estar aqui ao seu lado e ao lado da doutora Jéssica, parabenizando a organização na pessoa da doutora Laila por tudo que estamos vendo, esse trabalho de excelência, e por fim parabenizar as equipes, as duas duplas, primeiramente pela coragem de se submeterem a uma avaliação dessa natureza, de âmbito nacional, e desejando a todos o merecido sucesso. Então, eu agradeço e me despeço de todos. Doutora Jéssica. Obrigada, doutor Cláudio. Eu gostaria também de agradecer a todos, né, por partilharmos esse momento de aprendizado conjunto, né, juntos. Agradecer a doutora Laila pelo suporte, pela organização está impecável. Parabenizar as duplas, né, e cada um aqui deu um show.
Realmente, assim, acho que vocês, essa competição vai ser um marco na vida profissional de vocês. Vocês têm uma fala, uma articulação encantadora, a oratória, né, muito importante para o direito. A linguagem escrita e falada, ela é nosso maior instrumento, né? E a gente exerce isso com a leitura e a gente percebe pela fala e articulação que vocês têm isso muito bem forte. Então, assim, parabéns. Obrigada, doutor Cláudio, doutor Roberto. Né? É uma honra conhecê-los. E eu só tenho a agradecer por estar aqui junto com vocês. Obrigada. Muito obrigado a todos. Também uma honra muito grande para mim poder trabalhar junto com todos, que é a doutora Jéssica, doutor Roberto, que estivemos juntos nesta rodada. Então, já considerando o horário extrapolado, eu peço desculpas à doutora Laila e agradeço a todos e declaro encerrada esta rodada da First Electoral Multi-Court Competition. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada. A comissão efusivamente agradece aos excelentíssimos avaliadores pela honra de tê-los aqui, nos proporcionando essa vivência de uma corte superior, e parabeniza as equipes que foram impecáveis. Encerraremos agora a nossa sessão e acompanhe as próximas, que vamos subir tudo no YouTube. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau.